Vamos lá, pessoal. A gente vai estudar conteúdo de física de cinemática, certo? Conteúdo do primeiro ano, certo? Vou tentar gravar esse vídeo de uma vez só. Então, se tiver algum erro, qualquer coisinha, qualquer pausa, vocês vão me desculpar. Mas a ideia é fazer da forma mais rápida possível, mas mantendo aí a qualidade do conteúdo, tá? Então, a gente começa definindo o que é cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem se levar em conta o que os causou. Então a gente só vai ver um corpo se deslocar, qual a velocidade dele, se teve aceleração ou não. E a gente não vai se preocupar com o que causou esse movimento. Isso aí a gente vê lá na frente na dinâmica, certo? Por enquanto, cinemática. Vamos estudar os movimentos dos corpos e para isso precisamos de alguns conceitos tais como: primeiro conceito, ponto material. São corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material de móvel. Por exemplo, uma formiga em relação a uma calçada. O tamanho da formiga é muito pequeno quando a gente compara com a calçada. Então não faz sentido a gente pensar na largura da formiga, na altura da formiga, se a gente está comparando ela com a calçada. Ah, mas é só porque é uma formiga? Não. Um caminhão em relação a um campo de futebol, a gente também considera um ponto material, porque imagine o tamanho de um campo de futebol oficial e você tem um caminhão ali. A dimensão do caminhão também é muito pequena se você compara com um campo de futebol. Então a gente também trata ele como um ponto, certo? Já o corpo extenso é o contrário. Corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, por exemplo, uma formiga em relação a uma pequena pedra. Observe o tamanho da formiga em relação ao da pedra. É praticamente o mesmo tamanho. Então, não dá para você simplesmente dispensar, descartar, desconsiderar o tamanho da formiga, certo? Como a pedra e a formiga têm tamanhos muito próximos, a gente tem que pensar na largura, na altura da formiga, enfim, no comprimento da formiga, nas dimensões. Da mesma forma, um caminhão em relação a uma pequena rua, né? Então, se a rua, por exemplo, tem o comprimento que cabe 5 caminhões, a gente já pode pensar, poxa, faz diferença se o caminhão tem um tamanho maior, se ele é grande ou se ele é pequeno, né? Então, corpo extenso. E aí a atenção que a gente tem que ter. Observe que ser ponto material ou corpo extenso depende do referencial de observação. A formiga ela é pequena em relação à calçada, mas ela é grande em relação à pedra, da mesma forma o caminhão. Então tudo depende do seu referencial. Agora a gente define trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Lembrando que móvel é um ponto, né? Ponto material. Para definir uma trajetória é preciso um ponto de partida para a observação, chamado de marco zero da observação. E toda trajetória depende do referencial adotado. E aqui na figurinha ele te mostra um avião que vai seguindo em linha reta e desse avião é lançado um objeto. E aí você observa a trajetória que esse objeto vai fazendo aqui, descrevendo aqui uma parábola. E aí o que ele diz é o seguinte: observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, e quem estiver na terra verá um arco de parábola. Observa, quem está aqui no avião vai ver, o avião anda, ele cai um pouquinho, cai um pouquinho, cai um pouquinho, mas como o avião está rápido, ele vai estar sempre vendo o objeto cair em linha reta, certo? Só ele descendo aqui, ele só vai estar vendo isso de cima. Agora a gente que está na Terra, a gente observa o objeto descrever essa curva que é uma parábola. Quarto é posição, certo? O que é posição? É a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Representamos a posição usando a letra X. Então está aqui um carro, certo? Não são dois, é um carro que está, um caminhão que está aqui em posições diferentes, em momentos diferentes. Então a gente define o zero dessa trajetória e num certo momento ele está na posição de 10 quilômetros e no outro momento ele está na posição de 35 quilômetros. Então esse carro se desloca, certo? A gente observa, consegue, definindo aqui qual é o meu zero, eu consigo determinar em que ponto da trajetória ele está em cada momento, certo? Na posição 1 aqui ele está na posição igual a 10 quilômetros, então o x1 é de 10 quilômetros, ele está aqui na posição 10, e na posição 2 ele está
aqui nos 35 km, então o x2 é 35 km. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso, certo? Deslocamento é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, que é representado por ΔX. O ΔX é calculado pelo x final menos o x0, que é o teu x inicial. X é a posição final, x0 é a posição inicial. Então vamos ver o exemplo, certo? Aquele mesmo exemplo lá do carro. Você está aqui no 0, 10, 35. O que é que acontece? Qual seria o deslocamento dele daqui para cá, certo? Qual foi o x final dele? 35. Qual foi o x inicial, ou seja, de onde ele saiu? Ele saiu da posição 10. Então, 35 menos 10 é igual a 25 km. Esse ΔX, a variação, certo, da posição dele, o deslocamento dele foi de 25 km. Tá? E aí, ó, a gente tem velocidade escalar média, que é o quê? A razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo chamamos de velocidade escalar média e a representamos pela equação abaixo. Observa aquela mesma situação da gente e a gente tem o seguinte, ó, a velocidade média é igual ao ΔX, ou seja, o deslocamento que ele tem, sobre ΔT. Quanto tempo esse corpo, esse móvel, leva para vir daqui para cá. Então, você se importa, para você calcular a velocidade média, você tem que saber qual foi o deslocamento total dele e você tem que saber quanto tempo ele levou para fazer esse deslocamento. Um pelo outro, você tem a velocidade média. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades é medida em metros por segundo. A gente está acostumado a usar quilômetros por hora. Para transformar de km por hora para metros por segundo, basta a gente dividir o número por 3,6, 3,6. Para transformar de metro por segundo para km por hora, basta multiplicar o número por 3,6. A gente vai ver um exemplo recente de velocidade média. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos nos Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira, após 28 anos, com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22 centésimos. Está na revista Época, foi acessado em 2011, é uma notícia, e aí a figurinha representando a questão da corrida, né? E aí vamos lá. Se a gente divide o deslocamento, que foi de 100 metros, é o tamanho da prova, por 11,22 segundos, nós temos a velocidade média da atleta, que foi de aproximadamente 8,91 metros por segundo, tá? E é bom lembrar que o brasileiro, quando pensa em velocidade, não pensa em metros por segundo, a gente pensa em quilômetros por hora, do que eu havia comentado lá na frente. Então, para a gente transformar de quilômetro por hora em metros por segundo, multiplica o valor que a gente tem por 3,6. Para transformar de metro para quilômetro, no caso, metro por segundo para quilômetro por hora, né, na verdade, porque são duas unidades diferentes. Unidade de velocidade metro por segundo e quilômetro por hora. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Tá? Então, para uma velocidade de 8,91 metros por segundo, a gente tem o seguinte: 8,91 vezes 3,6 dá 32,076, que aproximadamente, né, a atleta brasileira fez os 100 metros rasos com a velocidade média de 32 km por hora. Tá? Outro exemplo, a distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então a gente tem aqui a cidade do Recife, o Marco Zero da cidade de Recife, e a gente tem o Marco Zero da cidade de Olinda. E a distância entre eles é de 7 km. Como é que a gente resolve a questão? Velocidade média é uma grandeza física e o tempo que o ciclista ficou parado faz parte do evento, logo deve ser incluído. O deslocamento dele foi de 7 km, ele foi de um ponto a outro que tem 7 km de distância.
E a variação do tempo é a 1h20 que ele gastou, mais os 10 minutos que ele ficou parado. Que no total dá 1h30 minutos, que a gente pode falar que é 1,5 hora. Para calcular a velocidade média, ΔX sobre ΔT, o ΔX, que é o deslocamento, foi 7, o ΔT a gente acabou de ver 1,5. 7 dividido por 1,5 dá aproximadamente 4,66 km por hora. Essa foi a velocidade média desse ciclista. Movimento retilíneo e uniforme, também chamado de MRU na sigla, né? O corpo realiza MRU quando sua velocidade é constante diferente de zero. Então, novamente aquele exemplo do carro, a gente vai ter a função horária que representa esse movimento e ela é dada por x igual a x0 mais v vezes t. X é a posição desse corpo num certo tempo, x0 é a posição inicial em que ele está, mais a velocidade que ele está vezes o tempo. Lembra, movimento retilíneo. O corpo não está descrevendo um círculo, ele está se movendo em linha reta. E o movimento é uniforme. Por quê? Porque a velocidade dele não muda. Ele não desacelera nem acelera. Então, para saber a posição dele num certo tempo, você pega a posição inicial e soma com a multiplicação da velocidade que ele tem pelo tempo. Quais são os tipos de movimento retilíneo uniforme? A gente tem o progressivo, aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Por exemplo, eu estou aqui na posição inicial e a minha trajetória é para cá. O deslocamento aumenta no decorrer do tempo. Com isso, o valor da velocidade vai ser maior que zero, vai ser positivo. Esse movimento a gente chama de progressivo. Já o movimento retrógrado é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Então, eu defino minha trajetória aqui nesse sentido. Nesse sentido é o que a gente está dizendo que é para frente. O que acontece é que ele está voltando, então a posição inicial dele é essa e a posição final é atrás da trajetória. Ele está se movendo no sentido contrário. Ele está vindo para cá e a minha trajetória eu defini que para frente é para cá. Então, o que é que acontece? O ΔX diminui no decorrer do tempo, certo? A posição inicial está aqui, a final está depois, e com isso a velocidade é menor que zero. Atenção, tá? Velocidade relativa. Quando a gente tiver dois corpos, a gente vai ver a velocidade relativa. Se dois corpos estão na mesma direção e sentido, a gente subtrai as velocidades. Já se dois corpos estão na mesma direção e sentido contrário, a gente soma as velocidades. Vamos ver um exemplo. Dois automóveis, A e B, de dimensões desprezíveis, ou seja, dimensões desprezíveis vamos tratar como ponto. Eles movem-se em movimento uniforme com velocidades VA igual a 25 metros por segundo e VB igual a 15 metros por segundo, no mesmo sentido. No instante t igual a zero, ou seja, no instante inicial, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Então, aqui a gente tem o carro com a velocidade VA e o outro com a velocidade VB, certo? E a distância entre eles aqui de 100 metros, né? VA, a velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Então, o que é que acontece? Apesar do A estar atrás, como a velocidade dele é maior, com um certo tempo o A vai alcançar o B. As velocidades deles são constantes. Como que a gente faz para determinar quanto tempo esses carros vão se alcançar? O que a gente tem que fazer? Vamos colocar aí todas as cartas na mesa. A velocidade relativa. Eu tenho que calcular a velocidade relativa. A velocidade relativa entre A e B. Lembra lá do que a gente falou. Como A e B estão na mesma direção, ou seja, eles estão se movendo em linha reta nessa direção aqui, e eles estão no mesmo sentido, o que é que acontece? Vamos pensar em A independentemente. Ele tem uma velocidade de 25. Se esse aqui tivesse parado, ele ia levar um certo tempo para alcançar. Só que o B está se movendo com a velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, de certa forma, o B não está parado, ele está dificultando que o A se aproxime dele, certo?
Como o A tem uma velocidade maior, obviamente que ele vai alcançar. Mas a velocidade real, que eu tenho que saber, é a diferença entre a velocidade de um e de outro. No fim das contas, o que vai importar para a gente é isso. Então, para a gente calcular essa velocidade relativa, a gente faz VA menos VB. A velocidade A é 25, a velocidade B é 15. 25 menos 15 é 10 metros por segundo. Então, gente, é como se o B tivesse parado e o VA tivesse com a velocidade de 10 metros por segundo, certo? A diferença entre eles é o que importa para a gente. Então, nesse caso, a gente sabe que a velocidade média é ΔX sobre ΔT. O deslocamento vale 100 metros, a gente viu que a distância entre eles é de 100 metros, então, ó, a gente tem o seguinte, 10, que é a velocidade média, que é a velocidade relativa, é igual a 100 dividido por ΔT. Então, ó, ΔT passa para cá, a velocidade média vem dividindo, a gente vai ter ΔT igual a 100 dividido por 10, que dá 10 segundos. Exemplo 2. A distância entre dois automóveis vale 300 km. Eles andam um ao encontro do outro com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo se encontrarão? Então, a resolução. Observa, um automóvel está se movendo para esse lado e o outro está se movendo para o outro lado. Nesse caso, o que é que acontece? As velocidades se ajudam nesse caso. Elas estão em sentidos diferentes, o que faz com que esse automóvel se mova muito mais rápido em direção a esse. Elas estão em sentidos contrários, esse com 60, esse com 90. Como elas estão, é só você pensar na situação real. Se eles estão se movendo um numa velocidade e o outro na outra, eles vão se encontrar muito mais rápido do que naquele exemplo que a gente viu anteriormente. A distância entre eles é de 300, então a gente resolve somando a velocidade deles. Por quê? Porque a velocidade está se ajudando. Esse está indo aqui para o meio, para o centro, do ponto de encontro, e esse também está voltando em direção a esse mesmo ponto de encontro. Nesse caso, a gente vai somar as velocidades, certo? Velocidade relativa, 60 mais 90 dá 150 km por hora. E aí a gente faz o mesmo esquema, o ΔT da gente vai ser 300 dividido por 150, quando eu inverter minha fração, 300 dividido por 150 dá 2. O tempo de encontro vai ser de 2 horas, certo? Então, a velocidade relativa, ΔX sobre ΔT, e a gente tem isso aí. Aceleração escalar média. A gente vai considerar um automóvel que se movimenta sobre uma trajetória retilínea, onde x0 é a posição inicial ocupada pelo automóvel e ele possui uma velocidade inicial v0. Após um certo instante posterior t, depois de um certo tempo, tá? O automóvel encontra-se na posição final x, diferente do x0. X0 é o x naquele momento inicial, o x da origem ali. Depois ele vai para a posição final x, mas com a velocidade final v, tal que v é diferente de v0. Ou seja, ele estava aqui nesse ponto inicialmente, depois ele se move para esse ponto e ele fica com uma velocidade que é diferente da velocidade que ele tinha antes. E aí a gente consegue calcular a aceleração dele fazendo ΔV dividido por ΔT. O que é a aceleração? Pensa num carro que acelera. O motorista pisa no acelerador e o carro ganha velocidade. Durante um certo tempo, ele estava numa velocidade e depois passa a ganhar outra. Então, como que eu calculo essa aceleração? Eu vejo qual a velocidade final dele, quanto que ele está de velocidade no final dessa aceleração, menos a velocidade que ele tinha antes de começar a acelerar. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, onde v é a velocidade final, em metros por segundo, v0 é a velocidade inicial, t é o instante final, t0 é o instante inicial. E o a vai ser a aceleração escalar média, que tem a unidade de metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Isso a gente vai ver para movimento retilíneo variado. Lembra que a gente estava vendo movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo onde não se alterava a velocidade. Agora a gente está tendo alteração de velocidade. Quais são os tipos de movimento?
movimento acelerado, que é quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade. O corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo e o movimento é acelerado. Então, por exemplo, a aceleração é maior que zero e a velocidade maior que zero. Então, isso está fazendo com que o corpo ganhe velocidade, certo? Esse movimento está sendo acelerado. Se a aceleração for menor que zero, mas a velocidade também for menor que zero, está tudo tranquilo, certo? Então, no exemplo 1, a velocidade, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado e a velocidade é de 4 metros por segundo. O sinal das duas é igual, então esse movimento é acelerado. No exemplo 2, a gente tem uma aceleração negativa de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Só que a minha velocidade também é negativa, então os sinais são iguais, portanto esse movimento também é acelerado. Já o movimento retardado é quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, ou seja, a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Quando A é maior que zero e a velocidade é menor que zero, o movimento é retardado. Quando A é menor que zero e o V é maior que zero, também é retardado. Então, vê o exemplo. A aceleração aqui é de 2 metros por segundo, positiva. Teoricamente, a gente estaria tratando de um movimento acelerado, né? Não, porque a velocidade dele que ele tem naquele momento é de menos 4 metros por segundo. Então, os sinais são diferentes. Da mesma forma, no exemplo 2, a gente tem uma aceleração negativa de menos 6 metros por segundo ao quadrado e faz com que essa velocidade de 8 metros por segundo elas estão em sentidos opostos. Portanto, esse movimento é retardado. Então, atenção. Acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Quando a gente fala em módulo, a gente está falando no valor da velocidade, sem se preocupar com o sinal. Então, no caso aqui, qual seria o módulo dessa velocidade aqui de menos 4? O módulo é 4, certo? É sempre o valor que está aqui dentro, sem se preocupar com o sinal. E aí o movimento uniformemente variado é o movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Por isso que a gente está falando de movimento uniformemente variado. Não é movimento uniforme. Ele varia, só que varia de forma uniforme, porque a aceleração é constante, certo? E aí a gente tem as funções horárias. Primeiro a gente tem a equação horária da velocidade, que ela permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante t. Então, por exemplo, tem esse carro que está se deslocando, ele tinha uma velocidade v0 e passou a ter uma velocidade v. Eu consigo calcular essa velocidade v fazendo v0 mais a vezes t, ou seja, a velocidade que ele tinha antes mais a aceleração que ele tem vezes o tempo que levou aí esse movimento de acontecer. E a gente tem a equação horária da posição, que ela permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo t. Eu tenho que a minha posição em qualquer momento, x, depende do x0, que é a posição inicial, mais o v0 vezes o t, certo? A velocidade inicial que ele tem vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes t ao quadrado. Então, isso aqui é uma função do segundo grau, tá? V, a posição que eu tenho aqui em qualquer momento, em determinado momento, vai depender da posição de onde ele está partindo, que é o x0, vai depender da velocidade inicial que ele tinha, que é o v0, vai depender, obviamente, do tempo e vai depender também da aceleração, só que de metade da aceleração, tá? Assim que a gente define essa equação horária da posição. E a gente, por último, tem a equação de Torricelli, que relaciona o deslocamento escalar com a variação de velocidade sem a necessidade de se preocupar com o tempo. Então, você tem aqui uma velocidade inicial, você tem uma velocidade final e você sabe qual é o ΔX, você sabe qual é a distância que foi percorrida naquele período. Com a equação de Torricelli, você consegue saber, você consegue relacionar essas duas velocidades. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade que ele tinha inicialmente também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes esse deslocamento. Então, se por acaso cai uma questão que você não tem o tempo para você usar, você simplesmente aplica a Torricelli. Eleva 1 ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, ou seja, a velocidade inicial ao quadrado, mais
duas vezes a aceleração, que é a constante, vezes o ΔX. Então vamos ver um exemplo. Uma partícula se desloca em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições. X é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado, isso tudo em unidades do SI. Ele pede para determinar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Vamos resolver. Olha, primeiro ele quer a minha posição inicial, que é o x0. Isso tudo está na equação. Se a equação é 32 menos 15t mais t ao quadrado, o x0, ou seja, a posição inicial, é esse número que está aqui sozinho, sem t nem t ao quadrado. Então, no caso, o x0 é 32. Se ele te pergunta qual a velocidade inicial, no caso, é o v0. É esse valor que está aqui junto do t, v0 vezes t. No caso, o valor que está aqui junto do t na equação que ele me deu é menos 15. Então, a velocidade inicial é menos 15 metros por segundo. Tá? E aí, muita atenção para a letra C. Qual que é a aceleração? Bom, aqui na equação de Torricelli eu tenho 1 meio vezes AT ao quadrado. Na equação que ele me deu, eu tenho 4 vezes T ao quadrado. Logo, o número 4 que tem aqui é a mesma coisa que metade de A. Se metade de A é 4, o A completo é 8. Então, a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Exemplo 2. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com a velocidade de 100 metros por segundo, é de... Vamos ver. Então está aqui a situação. Uma velocidade inicial que a gente não sabe, a velocidade final dele é de 100 metros por segundo e ele se desloca durante 500 metros. Como que a gente pode saber qual é essa velocidade inicial? Vamos resolver. A gente tem aqui a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Como a velocidade final que ele me disse lá é de 100 metros por segundo, e a gente sabe que ele percorre 500 metros e tem uma aceleração de 10 metros por segundo, eu posso substituir esses valores aqui na equação. E aí nós temos o seguinte: 100 ao quadrado, ou seja, a velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais 2 vezes 10, que é a aceleração, vezes 500. A gente tem então que 10.000, que é 100 ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado mais 10.000. Mas calma aí, como que eu somo uma coisa e com 10.000 e ela dá 10.000? Obviamente, para que 10.000 seja igual a 10.000 mais alguma coisa, essas coisas só pode ser zero, certo? Por quê? Se eu elevo zero ao quadrado, 0 vezes 0 é zero. Se eu somo 0 com 10.000, dá 10.000. Então, na realidade, essa moto parte do repouso. A velocidade inicial dela é zero. Professor, pode? Pode, tranquilo, não tem problema. Você encontra isso a partir da equação de Torricelli. Ele não te dá o tempo, certo? Como que eu sei que tem que usar Torricelli? Porque ele não te diz o tempo. Ele te diz que a aceleração é constante de 10 metros por segundo. Ele te pede a velocidade inicial. Ele te diz que percorreu uma distância de 500 e que a velocidade final foi 100 metros por segundo. Ele não te diz quanto tempo isso levou. Então você sabe que quando não tem o tempo, você aplica a equação de Torricelli e você consegue resolver a sua questão. E é isso, aqui estão a tabela de imagens e essa foi a nossa revisão de cinemática. Espero que vocês tenham conseguido pegar bem o conteúdo e fazer bem a atividade.